Eu aprendi algo na caminhada, hoje eu quero com muito carinho, junto com o Espírito Santo, apresentar a você alguém que talvez você já conheça, alguém que talvez você, no seu encontro com ele, abalou tanto a sua estrutura, que te fez abrir mão de tudo por causa dele. E eu digo para você que Jesus vai além do que nós imaginamos. Jesus ele vai além do que a nossa mente busca entender a respeito de quem ele é. Só que quanto mais nós o buscamos, mais ele se revela a nós e nos faz entender que o amor dele é imensurável, é indescritível. E quanto mais eu mergulho em conhecê-lo, mais eu descubro que eu não o conheço. É bom buscar se relacionar com alguém que não tem profundidade. Porque no relacionamento com Deus, você mergulha, você acredita que agora você vai encontrá-lo. E aí de repente você se desperta e percebe que ele está um pouco mais distante. Não tem preço, porque isso nos forja. E o Senhor está nos convidando a ser forjados dia após dia. Amém ou não amém? Se assente. Vamos quebrar alguns protocolos, né? Geralmente nós vivemos em meio a protocolos. Não que eles sejam errados, mas é necessário nós termos consciência de protocolos que vêm do reino dos céus e não de uma consciência daquilo que alguém me ensinou ou daquilo que eu aprendi por ver ou ouvir. E geralmente nós abrimos a palavra, lemos e depois explanamos, trazemos a revelação daquilo que Deus tem para a igreja ou para nós mesmos. Mas há momentos que nós precisamos entender que as coisas não precisam acontecer da forma como nós estamos acostumados a realizar ou a praticar. Nós precisamos estar dispostos a fazer o que Ele quer, da maneira como Ele quer e do jeito que Ele quer. E começando por aí, eu já quero te convidar a ser livre nessa noite. A primeira liberdade que nós precisamos entender é: esse culto será o último das nossas vidas. Vou repetir. Esse culto será o último das nossas vidas. Não vai haver segunda oportunidade. E às vezes na busca e na esperança de amanhã eu te busco, Jesus. Amanhã eu me entrego a ti, Jesus. Amanhã eu quero te abraçar, Jesus. Eu deixo de viver o que Ele está me convidando para viver no hoje. Quantas vezes Ele entrou dentro do seu quarto? Quantas vezes Ele entrou dentro daquela cozinha? Quantas vezes Ele entrou naquela sala e olhou assim dentro dos seus olhos e disse: filha, fica comigo. Quantas vezes Jesus entrou, papai, dentro do ambiente onde você trabalha, da sua empresa, do lugar onde você passa boa parte do seu dia, e disse: eu só quero um minuto da sua atenção. E talvez eu e você, ocupados demais, não percebemos que Ele estava lá. E não existe lugar aonde Ele não entre, que não seja transformado. Dê um minuto da sua vida para Ele, tudo será transformado. Agora ignore Ele por um minuto e você vai ver a lacuna que existe dentro do ser humano crescer e se desenvolver. Sabe por quê? Porque quanto mais eu desejo encontrar Jesus, mais Ele me dá oportunidade para isso. Só que o meu desejo em encontrá-lo será saciado quando eu também percebo que Ele chegou no ambiente. É como se você estivesse em busca de um relacionamento e um casamento. E aí você encontra a mulher da sua vida. E de repente você investe todas as suas fichas e esperança na mulher da sua vida. Você namora, você noiva. E quando chega no momento do casamento, você não vai. Você passa a sua vida inteira com uma lacuna dentro de você. E quando Jesus olha e diz assim: filho, eu quero você para mim. É o momento do casamento. Aí você olha e diz assim: hoje eu estou ocupado demais, Jesus. Imagina o que é para Ele ouvir isso de mim e de você. Pastor, mas eu nunca disse isso para Jesus. Não precisa. Só o fato de eu ignorar a presença dEle abre essa lacuna dentro de mim.
Então, por favor, seja livre para entender que por ser o último culto, por ser a última oportunidade, pois o amanhã não existe, para encontrá-lo. Seja livre para deixar ele, literalmente, ao entrar nesse ambiente, tocar em você segundo a necessidade que eu e você temos. Amém ou não amém? Amém. Agora sim, fique de pé. Aleluia. Glória. Atos, capítulo de número 16. Versículo de número 6. Atos, capítulo de número 6. Versículo de número 6. Atos, capítulo de número 16. Versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurando partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para ali anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Digam todos glória a Deus. Glória a Deus. Se assente com muito carinho em nome de Jesus. Eu quero falar com você nessa noite a respeito de dependência. E dependência é algo tão necessário nas nossas vidas, que não existe vida sem que você entenda a dependência de Deus. Primeiro, nós precisamos entender que nós somos um ser tripartidários, ou de tripartidos. Ou seja, você tem o Espírito, você possui uma alma e você está revestido por um corpo. Então, esse Espírito que está dentro de mim, dentro de você, a qual existe a necessidade do relacionamento contínuo com Deus, precisa ser avivado de forma contínua. O batismo com fogo, ele é tão necessário porque ele aviva e desperta dentro de nós aquilo que muitas das vezes é sufocado pelo envolvimento daquilo que me impede de viver aquilo que o Senhor tem. O primeiro exemplo que nós precisamos entender a respeito daquele fogo que queima em mim e em você, é que todo conceito e preceito dentro de nós, ele faz com que o nosso espírito perca a essência de quem Deus é. Diga assim para o seu irmão: eu e você somos semelhança de Deus. Por ser semelhança dele, você precisa ter consciência que você não é um ser mortal, que tem uma mente humana e que está perecível ao mundo, segundo as coisas do mundo. Você é um ser imortal, que tem uma consciência espiritual e que está disposto a viver segundo o reino dos céus, aqui na terra. E quando eu me comporto como um ser celestial, eu ando segundo a cultura do meu país. Por mais que eu tenha uma descendência dos céus, mas eu preciso viver como esse céu na terra. Eu não posso ter a minha consciência enraizada no país a qual hoje eu sou peregrino, que é o Brasil, e esquecer da verdadeira cultura dos céus que precisa ser implantada na terra. E quando o meu espírito está conectado com Deus, literalmente, a minha alma vai viver um confronto diário para com o meu espírito. Daí vem os pensamentos, os desejos, as vontades. Daí vem toda a circunstância que leva a minha alma a roubar de mim aquilo que Deus tem. Talvez você olhe para você e diga: pastor, eu acredito que já deveria estar vivendo coisas grandes, mas ainda não experimentei tudo que Deus tem para mim.
É porque enquanto eu olhar para o natural e acreditar que isso daqui faz parte da minha vida, o espiritual ficará de lado. Aquilo que você é não é determinado pelas coisas do mundo. Aquilo que você é determinado pelo Deus que te criou. Eu quero ser como Ele. Eu quero andar como Ele. Eu quero agir como Ele. Eu quero depender dEle como criança. Olhar para o meu filho e ver todos os dias as pequenas atitudes e aprendizados que ele manifesta para mim e para minha esposa, nos faz perceber a dependência dele para conosco. Por que eu cresci? Por que eu me permiti ser adulto em relação a Deus? Por que eu me permiti andar pelas minhas próprias vontades, sabendo que Deus quer cuidar de mim como um filho que depende do seu pai? Eu quero olhar para ele e entender, eu tenho um pai que me ama, eu tenho um pai que deseja cuidar de mim, eu tenho um pai que deseja me segurar no colo e me envolver com o amor dele. Só que quando nós nos tornamos adultos, nós começamos a ser tão racionais que tudo é motivo de questionamento. Não, eu acho que Deus não cura mais. Deus curava naquela época dos apóstolos para manifestar literalmente o poder, a glória, os sinais. Não, eu acho que não é necessário servir a Deus como se servia antes. Não é necessário orar, não é necessário ler, não é necessário jejuar. Não, essas coisas não são mais necessárias. Eu me tornei adulto. Agora eu sou questionador daquilo que alguém um dia fez para que eu pudesse conhecer a Deus. Eu sou fruto de oração. Eu sou fruto de jejum. Eu sou fruto de sacrifício. Eu sou fruto de alguém que se ajoelhou e chorou e derramou lágrimas pela minha vida. Como é que eu posso negligenciar aquilo que tem um poder tão grande no mundo espiritual? Talvez você olhe e diga, pastor, mas alguém fez por mim. Mas não precisa que eu faça por alguém. Que eu faça por alguém. Quantas pessoas passam por mim e por você todos os dias? Elas nem precisam que você fale que é crente. Elas nem precisam ouvir de você que existe uma igreja que você frequenta. Elas só precisam olhar e dizer, tem alguma coisa em você de diferente que me atrai. Tem alguém andando com você que me atrai. Tem alguém com você que está trazendo até mim algo que me faz ser constrangido nesse amor. Porque quando eu e Jesus somos um, as pessoas vão olhar e vão dizer, tem algo em você que está me fazendo me constranger. Eu preciso ser instrumento de Deus para constranger o outro. O outro olhar e dizer assim, você é diferente. Não é porque você é rico, não é porque você é bom, não é porque você é loiro, não é porque você tem olhos azuis ou é negro. É diferente. Porque o Deus da glória mora em você. É porque o Espírito Santo é seu amigo. Você sabe aquela amizade que eu não me preocupo com a traição? Você sabe aquela amizade que eu não tenho preocupação que vai falar mal de mim? Você sabe aquela amizade que não vai mentir para mim? Você sabe aquela amizade que você entrega tudo? Todos os segredos e tudo que é em você para esse amigo? O Espírito Santo. Ele está olhando todos os dias e dizendo, depende de mim, por favor. Depende de mim porque eu quero levar você a níveis maiores. Mas para isso precisa haver dependência. Sem dependência, não há como reconstruir um relacionamento. Diga, sem dependência, não há como reconstruir o relacionamento. Por que reconstruir? Porque um dia já foi construído. Quando ele olhou para você e disse assim, filho, filha, chegou o momento de ir para a terra, ser um peregrino e implantar a cultura da sua nação lá. E ele olhou para você dentro dos seus olhos, soprou dentro das suas narinas, gerou o espírito de vida, te tornou uma alma vivente e soprou sobre você. Vai! E te enviou para a terra, ali iniciou o relacionamento. E você chegou até a terra. Só que algo aconteceu.
Você começou a crescer em meio a conceitos e preceitos. Você começou a se desenvolver em meio a frustrações. Você começou a se envolver por tudo aquilo que nos atrai, como se fosse bom. E nós passamos a mentir. Nós passamos a nos entregar para o ambiente errado, para a pessoa errada. Nós passamos a ter referências erradas. Você não precisa ser o que os seus pais foram. Você não precisa ter as mesmas atitudes que os seus pais tiveram. Você só precisa olhar e dizer, eu quero ter a atitude que meu pai tem. Mas aquele pai que me criou, aquele pai que me enviou de lá para poder fazer a diferença aqui na terra. Eu preciso me parecer com esse papai, porque ele nunca mentiu para mim. Ele não me abandonou. Ele não me deixou só. Ele sempre está comigo, todos os dias. Esse relacionamento já existe. E nós perdemos ele, nós precisamos reconstruí-lo novamente. O Senhor está te convidando a reconstruir o seu relacionamento com Ele. E a dependência parte da reconstrução desse relacionamento. E talvez hoje você diz, pastor, as minhas atitudes são tomadas pelaquilo que eu vejo. Está errado. As minhas decisões e as minhas atitudes precisam estar relacionadas, primeiro, pelo que Ele faz. Segundo, pelo que eu ouço Ele falar. Porque Jesus disse assim, que Ele não fazia nada se primeiro Ele não visse o Pai fazendo. Eu preciso olhar e entender o que o Senhor está fazendo. Se o Senhor está se movendo, eu também quero me mover. Se o Senhor parar, eu quero parar. Porque esse era o princípio do relacionamento para com Deus e o povo no deserto. Enquanto que a nuvem andava, todos precisavam caminhar. Quando a nuvem parava, todos precisavam estagnar, parar. E não deveriam se mover enquanto ela estivesse parada. Relacionamento. Não existe relacionamento sem dependência. E quando eu dependo de mim mesmo, eu passo a ter o domínio da minha própria existência. Agora eu vou fazer segundo o que eu acredito que é bom. Chegou a hora de ir embora. Por quê? Porque eu acredito que certo lugar é melhor do que aqui. Mas Deus falou? Se Deus não falou, não arrede o pé, pelo amor de Deus. Porque é Ele que está cuidando de você. E quando eu dependo da informação de outras pessoas, eu geralmente sou movido pelo que elas fizeram. Quando eu com a minha esposa, Deus nos trouxe para esse estado, nós não nos preocupamos com a opinião de quem um dia veio, se frustrou, ou de quem um dia esteve nesse lugar, mas não era o propósito de Deus. Porque nós sabíamos quem estava nos trazendo para cá. E Paulo de repente deseja ir para a Ásia pregar, mas o Espírito Santo o impediu. Quando eu literalmente desejo depender de Deus, Ele vai me impedir quando eu não consigo ouvi-lo. Ele vai me parar quando eu não conseguir entender o que Ele quer. Aleluia. Só que para isso, eu preciso estar atento. Eu preciso literalmente todos os dias pedir para que os meus olhos e os meus ouvidos sejam abertos, para que eu reconheça qual a tua vontade. Já chega de andar pelas próprias vontades. Já chega de fazer aquilo que o seu coração tanto deseja. Cuidado com os desejos do seu coração. Eu quero depender de Ti para tudo. Eu quero sair da minha casa para anunciar o Evangelho se o Senhor me direcionar para isso. Eu quero poder mudar de casa se o Senhor me direcionar para isso. Eu quero mudar de empresa se o Senhor me direcionar para isso. Eu quero não gastar o tempo que o Senhor me deu, que é tão precioso, com algo que eu acredito ser suficiente para a minha vida. Você quer ver um exemplo? O que mais importa? A sua família ou o seu trabalho? Não precisa responder. O que mais importa? O seu casamento ou a vida lá fora? A vida externa, seja no que for. O que mais importa? Viver para Deus ou viver fora dele? O que mais importa? Eu ler a Bíblia ou gastar horas e horas assistindo uma série que talvez só vai despertar dentro da minha alma aquilo que ela está lutando
contra o meu espírito para silenciá-lo. O que mais importa? A voz de Deus ou a minha própria voz? Não deixe com que a sua alma fale com você. Ela é especialista em nos direcionar naquilo que está longe de Deus. É você olhar para algo e Deus diz, eu não quero que você faça. Mas aí você diz, Deus, vai ser melhor. E nós temos uma luta interna todos os dias de entendermos, afinal de contas, quem é que está falando comigo? É Deus ou é a minha mente? E eu vou dizer algo para você. A sua mente, ela é carregada de dúvidas. A sua mente, ela é carregada de confusões. Quando Deus olhar para você e falar algo, pode passar os céus e a terra, mas aquilo que Ele falou permanece de pé. Mas quando a sua mente está falando, é diferente. Porque quando ela fala, a dúvida também vem junto. Sabe aquele desejo que você diz assim, ontem eu estava pensando em algo, mas eu não sei se devo fazer isso. Sua mente está falando com você. Porque ela não tem a essência que a Bíblia fala a respeito de que quando a palavra de Deus vem, ela divide entre alma e espírito. A mente, ela não tem esse poder. Pastor, então essa é a forma de discernir quando a voz é da minha mente? Isso. A sua mente, ela sempre vai puxar para aquilo que é um desejo seu. Deus vai falar contigo aquilo que talvez você olhe e diga, eu nunca imaginei fazer isso. Mas se Ele te chamou, você não vai resistir tanto quanto você gostaria. Você pode até ir para outro lugar, assim como Jonas. Você pode até dizer não, assim como Jonas. Você pode até andar por outros caminhos. Mas um momento você vai se deparar com Ele. Ele vai olhar e vai dizer, eu te chamei, filho e filha. Aí tudo muda. Aí tudo é diferente. A sua mente, ela vai sempre trazer a voz que é passageira. Pastor, e o diabo? Tenha certeza de uma coisa. O diabo, ele não pensa no outro. O diabo, ele não se preocupa com o outro. O diabo, ele não está contente com a salvação de ninguém, com a libertação, com a cura, com o milagre na vida de ninguém. Então, tudo aquilo que o diabo fala, você vai perceber pelo egocentrismo. Porque ele está preocupado com ele mesmo. O diabo, ele está preocupado em trazer a grandeza para o próprio homem. Lembra de Jesus? Ele olha para Jesus e diz, se realmente é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Benefício próprio. E aí ele coloca Jesus no alto do monte. Lança-te daqui para baixo. Os anjos vão te aparar. Eles vão cuidar de ti para que não caia. Sempre a figura do diabo é trazer para que o homem esteja no lugar mais alto. Só que João trouxe um segredo sobre a voz de Deus. E ele diz assim, que eu diminua para que ele cresça. O diabo não pensa dessa forma. A nossa mente, ela não pensa dessa forma. A nossa mente sempre vai pensar que eu seja glorificado, que eu cresça, que eu me dê de bem, que tudo aquilo que está ao meu redor possa trabalhar e projetar para a minha vida. É tempo de depender de Deus, mas não uma dependência que te faz sofrer e morrer, mas uma dependência que te faz abrir os olhos e entender que o mundo espiritual trabalha em seu favor. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. E nessa noite eu quero que Deus te dê experiências. Eu quero pedir a Deus para que abra os teus olhos espirituais, para que literalmente você perceba que nesse momento não é mais um culto que está acontecendo. Existem anjos, espíritos ministradores, existe o próprio Jesus caminhando no nosso meio. E algumas pessoas ele olha e diz assim, eu te amo tanto. E para outras ele olha e diz assim, quanto tempo, saudade de você. Para outras pessoas ele olha e diz assim, hoje, é hoje. Para outras pessoas ele olha e diz assim, a enfermidade se encerra hoje, filho. Para outras pessoas ele diz,
A tua casa é um ambiente onde eu quero fazer morada. Sabe por quê? Porque não existe lágrimas derramadas no altar de Deus que não sejam ouvidas, enxugadas, para que o novo tempo venha sobre mim, sobre você. Dependência restaura, traz de volta o relacionamento de Deus. Paulo desejava, talvez você pense assim, pastor, mas o desejo de Deus é prega o evangelho, independentemente de qualquer coisa, né? Não. Pregar o evangelho não é uma prioridade quando se trata de desobediência. Pregar o evangelho é uma prioridade quando se trata de dependência. Por quê? Porque eu vou pregar o evangelho segundo o que ele me fala. Eu vou pregar o evangelho nos lugares aonde ele deseja. Mas a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregar em todos. Opa, calma. Cada um de nós temos um propósito. Tem lugares aonde o pastor vai que eu não vou conseguir. Tem lugares aonde o irmão Michel vai, eu não vou conseguir. Por que, pastor? Simples. Porque o propósito dele é um, o meu é outro. O propósito do pastor é um, o seu é outro. Dependa de Deus para ir aonde ele deseja. Dependa de Deus para fazer o que ele deseja. Dependa de Deus para entender o que ele deseja. Não, pastor, mas eu quero ser usado como pastor. Não. Você pode olhar para ele e tê-lo como referência. Mas lembre-se sempre de uma coisa. Se a sua referência se encerra nele, você tem grande possibilidade de se frustrar. Mas se você olha e diz, pastor, eu lhe tenho como referência. Não porque o Senhor me traz essa referência. Porque o Senhor me mostra alguém que literalmente eu posso depositar toda a confiança nele. Porque dele parte para mim a verdadeira referência que nunca vai gerar sobre mim frustração. As pessoas dizem assim, eu não quero ir mais para a igreja, porque eu me frustrei, alguma coisa aconteceu. Só que a igreja não é a culpada. Elas culpam Deus. Elas culpam Deus. Por que nós culpamos Deus? Você já viu alguém pecar contra a igreja? Ela peca contra Deus. Você já viu alguém questionar a igreja? Ela questiona Deus. Sabe por que ela questiona Deus? Porque antes ela buscava, desejava e queria tanto viver um relacionamento com Deus. Quando ela se afasta da igreja, nem Deus ela não quer mais dentro da casa dela. Não, pastor, eu tenho Deus dentro de casa. E por que não faz as mesmas coisas que fazia quando eu estava na igreja? Porque quando estava na igreja orava, buscava, lia, se entregava. Agora que não está mais na igreja, não faz nada disso. Então a frustração foi com Deus, não foi com a igreja. Você entende? E nós temos um hábito muito desfavorável a nós, que é olhar para Deus e tentar crucificá-lo por aquilo que acontece. Se as coisas não dão certo, Deus, por quê? Se as coisas não estão acontecendo, Deus, por quê? Nós começamos a questionar Deus. Nós começamos a buscar um culpado para isso. E geralmente Deus é esse culpado, na nossa visão. Quando que na verdade eu deveria entender algo que Abacuque entendeu. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vide. Todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Eu não estou vivendo para Ele pelo dinheiro, pela fama, pela família, pelos negócios. Eu estou vivendo para Ele porque não existe vida sem Ele. Não existe. Se tudo dá errado, Senhor, eu te amo. Se tudo dá errado, Senhor, eu preciso de Ti todos os momentos. Se tudo não acontecer como eu desejo, eu preciso de Ti. Eu que minha esposa, quando a gente conversa a respeito de mudança, eu sempre digo para ela que nós somos peregrinos, não nômades. Aleluia. Hoje nós estamos aqui. Amanhã eu não sei. Porque eu sou peregrino nessa terra. Se o Senhor olhar e disser assim, filho, prepara as malas e vai. As malas precisam estar prontas amanhã, para que a gente possa viver aquilo que Ele tem. Por favor, não seja moldado pelo conceito, seja moldado pela voz que literalmente
entra dentro de mim e dentro de você, como voz de muitas águas, para nos direcionar segundo o tempo de Deus. Para tudo existe um tempo de Deus. O nosso filho tem 2 anos e 5 meses. E eu digo para você, eu estou começando a querer lutar com o tempo, porque ele está passando muito rápido. Se nós entendêssemos que a moeda mais valiosa da terra não é o dólar, não é a libra, não é o euro, não é o real, nós saberíamos o que fazer com o tempo. A moeda mais valiosa da terra chama-se tempo. Por que você não consegue lutar contra ele? Olhar para trás e perceber, meu Deus, eu perdi tempo demais. Sabe, aquela pessoa que diz assim, um dia eu vou encontrar Deus. Quando? Um dia. Não. Talvez quando você se despertar, passou 20 anos. E aí você vai olhar para Deus e vai dizer, Deus, eu digo para você, há 10 anos atrás, quando o Senhor me chamou, o meu maior questionamento para Ele era, por que o Senhor não me chamou quando criança? Por que o Senhor não me chamou quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, de consciência? Ele me chamou nessa época, mas eu não tive consciência. Eu só vim para Ele depois de muito velho. Mas para tudo há um tempo, e eu digo para você, eu não posso perder o tempo que eu perdi antes de aceitá-lo. Aliás, dele me aceitar, né? Nós temos um conceito de dizer, o Senhor, eu aceitei Jesus com tantos anos. Quem me aceitou foi Ele. Sujo, em meio ao pecado e à lama. Ele me aceitou da maneira como eu estava, me deu um abraço de amor e disse, filho, filha, seja bem-vindo, eu estou esperando por tanto tempo por esse momento. Aleluia. E aí quando Ele me aceitou, com 20 e tantos anos, eu vim para Ele com um coração desesperado, para não perder mais tempo. E hoje, olhando o nosso filhote crescendo tão rápido, eu percebo quanto que o tempo é nosso inimigo. E a pergunta para nós encerrarmos é, o que você está fazendo com o tempo que Deus está te dando na terra para administrar? Pastor, não sei. Eu entrei na empresa ontem, já faz 10 anos. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Pastor, eu casei há 15 anos e a luta continua no casamento e nada foi restaurado. Por favor, acorda, que esses 15 anos não vão voltar mais. Pastor, eu aceitei Jesus ontem, já fui consagrado, Deus já falou, Deus já me chamou, mas eu acredito que ainda não chegou o momento. Rápido. Não diga não para o chamado de Deus. O tempo é o seu maior inimigo, quando você não sabe administrá-lo. Você sabe aquela pessoa que olha e diz assim, eu queria que o dia tivesse um pouco mais de horas, porque 12 horas eu não consigo resolver tudo que eu preciso. Não é verdade. Existe uma diferença entre senso de propósito e prioridade. Talvez 12 horas não seja suficiente para você, porque existem prioridades que estão fora do propósito de Deus para você. Você precisa olhar e entender o que realmente é importante para mim. Pastor, Deus é importante, Ele é tudo que eu tenho. Então dê tudo para Ele. Tudo. Sua família, sua vida, sua empresa, tudo pertence a Ele. Tudo. Pastor, e o tempo? Esse. Dê esse para Ele. Dê esse para Ele como um todo. Está aqui o tempo da minha vida para o Senhor. Por favor, toma de conta. Você sabe por que Deus não nos diz o dia que nós iremos voltar para casa? Não tem o dia determinado. José, quando você tiver 78 anos, você vai voltar para casa. Sabe por que Deus não nos revela isso quando nós nascemos? Porque se você soubesse, você administraria o seu tempo nesses 70 anos, nesses 30, nesses 20, nesses 100 anos. Porque nós precisamos administrá-lo todos os momentos da nossa vida. E eu quero te desafiar de hoje em diante a depender de Deus para tudo. A roupa que você veste, a comida que você come,
aquilo que você bebe. Eu quero te convidar a depender do Espírito Santo. Amanhã, se ele existir, não venha para cá com qualquer roupa. Se ele existir, olhe para aquele guarda-roupa lindo que o Senhor comprou para você, acredito eu, deveria ser assim. E olhe e escolha, Deus, em ti, qual roupa eu devo usar para ir para tua casa. Qual roupa? Não pega aquela e diga assim, eu vou com essa. O almoço não faça, tem carne na geladeira, tem algo, eu vou fazer isso daqui. Não. Chega naquela cozinha que é um altar de Deus, olhe para ele e diga assim, Espírito Santo, o que nós vamos cozinhar hoje? E aí ele vai começar a direcionar. Faça isso, filho. Aí você faz. Faça isso, filha. Aí você faz. Seja direcionado por ele. Isso vai mudar a sua vida. Aí você vai olhar e vai dizer, pastor, mas geralmente eu busco o direcionamento de Deus para coisas grandes. É aí que está o problema. Porque tudo precisa ter o quê? O início, o fundamento, a base. Aí eu quero começar a depender de Deus pelo problema grande. Não existe problema grande ou pequeno. Não existe. Eu preciso iniciar pelas coisas menores. Vestir, fazer, falar, comer, beber, andar. Coisas simples. Coisas simples. Você quer ver um exemplo? Geralmente quando nós acordamos, a primeira coisa que nós pegamos na mão. Deveria ser diferente. Ao acordar pela manhã, bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Como o Senhor está? Que esse dia seja um dia em que o Senhor me direcione e que tudo seja administrado segundo a Tua vontade. Eis-me aqui para viver a Tua vontade. Aí depois você pode pegar o seu celular e ver as notificações. Mas primeiro busque a essência e a face daquele que vai direcionar todo o seu dia. Amém ou não amém?